Olá pessoal, que se fala é Isaías Cardoso, de página Visto Cabo Verde, e naquele vídeo licenciado tenta ajudar-nos como é que se organiza documentos para pedir de visto de procura de trabalho. Na verdade, organiza documentos, ele é um processo tipo pessoal, é bom que tem que fazer de boa assim, mas só para não mostrar-nos tipo onde é que nós podemos tratar o documento, onde é que está o arquivo, que a embaixada está falando de preenche, que as questões lá mais ou menos que podem ajudar-nos naquele processo licenciado, ok? Então, para organizar documentos, primeiro precisa saber qual que é a lista de documentos para pedir de visto de procura de trabalho. Então, o que é que nós devemos fazer primeiro é buscar informação na site de VFS. Sempre ainda fazemos de fonte de informação, porque às vezes as pessoas estão pegando documentos, às vezes na site de embaixada, está pondo nessa servidor lá pessoal, ou então na Google Drive, e depois você disponibiliza link. Só que, tipo, se a embaixada fazer alguma alteração naquele documento, sempre está atualizado nesse site. E se pode obter de lá ou pôr em outro lugar, então, se atualiza aquele documento e recomenda a pessoas ele, então normalmente aquele documento fica desatualizado, então ele é correto. Então, por isso que sempre recomenda busca informação, baixa qualquer tipo de documento lá no site de embaixada ou ali no site de VFS, onde é que as informações estão sempre atualizadas, ok? E de acordo com as mudanças que se fazem. Então, você entra no site do VFS Cabo Verde, você certifica licença na VFS Cabo Verde, para essa informação ali. E depois, bem nesse menu, candidatar um tipo de visto. E ali de baixo, na opção 1, que identifica o tipo de visto, também ali na Veja Mais, você clica ali tipo de visto, ele te abre uma página, onde é que você seleciona tipo de visto que você pretende pedir e depois ele te lista todas as informações. Então, você escolhe ali visto D, de visto de residência, procura de trabalho. Então, ali de baixo tem as informações relacionadas a visto e depois nos documentos necessários, ali tem um checklist de documentos, ok? Então, aquele checklist de documentos ali que tem tudo aqueles documentos que te pediram para visto de procura de trabalho. Então, pode simplesmente abrir o meu link, que já tinha baixado antes. Então, ali se lista aquele checklist de documentos para pedir de visto de procura de trabalho. E normalmente é aquele mesmo documento ali que eu estou a usar, acho que na VFS, que é para, tipo, tem que alguém me entrega o documento, você verifica documentos, essa está um checklist ali, ó, que lista está completo, que lista em falta. Então, lista que lista de documentos para pedir de visto. E agora, eu sabe que visto de procura de trabalho pode pedir de duas maneiras, ou para conta própria, ou então vou poder usar um representante financeiro. Então, deixa eu ver se que pessoas pegam aquele documento ali e falam, amigo, não quer por conta própria, amigo, não quer usar termo, aquele documento que tem que ter, aquele que começa a ter. Então, para ajudar pessoas com aquela questão ali, no nosso site, de não tinha por aquelas informações, tipo, até aquele artigo que não fazendo, pode tudo dividido, visto procura de trabalho por conta própria, visto de procura de trabalho com termo de responsabilidade, então não lista tudo aqueles documentos que é relacionado a cada um. Então, ali também não decidi fazer de mesma maneira. E normalmente quem vai pedir visto, sempre ainda vai no site de embaixada, de onde é que você está aí, ainda põe todos os documentos que estão lá, ainda põe na Word, ainda imprimir uma folhinha pequenota, ela ainda fica sempre junto comigo, dá para pôr uma setinha, toda vez que entra um documento, dá para setinha, onde põe informação, que ele te traz na tal cabo, que ele traz na tal cabo. Então, tenta fazer a mesma coisa ali para poder ajudar algumas pessoas. Então, cria dois arquivos com as duas opções de pedir visto de procura de trabalho, que é para conta própria e aquele outro que é com o termo de responsabilidade, ok? Então, lista listado todos aqueles documentos para cada uma das opções ali que não tem, ok? Então, que as informações que estão ali é mesmo informações que você encontra ali naquele checklist de documento. Apenas do separa que as informações, ok? E então usa esse mesmo documento ali para dar-nos as informações sobre o que nós devemos fazer para organizar os documentos. E então, você considera que você vai pedir visto de procura de trabalho para conta própria, ok? Então, o primeiro documento que está ali que tem na lista de documentos é o preenche, que é o formulário de pedido de visto nacional. Ok? Então, aquele formulário é disponibilizado para a embaixada, é disponibilizado também para a VFS. Então, o que nós devemos fazer? Nós ali no site de VFS, ok? Ali no mesmo lugar onde é que nós baixa checklist de documento, ali naquela parte de formulário de download, está ali sim aquele formulário de pedido de visto, ok? Então, é aquele formulário que nós devemos baixar e devemos preencher. Só que não percebe que aquele formulário tem que baixar é aquele sim que está lá, ok?
e ele tem ali pedido de visto de longa duração, residência e estada temporária. Só que nós percebemos que aquele documento ali também, tipo, é um documento bem antigo, ok? E é que sabemos formatar assim. Então, e tem mais um documento, aliás, tem o mesmo documento no site do Ministério de Negócios Estrangeiros, ok? Se nós ali no site do Ministério de Negócios Estrangeiros, nós também ali de riba, na vistas nacionais, nós clica ali na procura de trabalho. Então, ali de baixo, na documentação geral, tem um formulário de pedido de visto nacional. Então, nós está baixo aquele documento ali, que é igual àquele, ok? Só que ele, deixa eu abrir ali, eles são, assim, mais bem apresentados, por assim dizer. Nós percebemos o mesmo documento, pedido de visto de longa duração, residência e estada temporária, ok? E depois que as informações é mesmo sendo aquele outro, só que elas são melhor formatadas, assim, mais limpinho e mais bem organizado. Então, eu recomendo a nós baixar ali no site do Ministério do Negócio Estrangeiro, é a mesma coisa, né? É o mesmo documento que está lá para visto de procura para visto de longa duração, residência ou estada temporária, que também está usado para visto de procura de trabalho e outros tipos de visto, tá bom? Só que ele ensinando que eu demonstro como que está preenchendo aquele documento ali. Está um vídeo ali. E de riba ali está um card de um vídeo que eu não pôs, que te mostra como que está preenchendo aquele formulário de pedido de visto ali, para aquele vídeo ali que fica muito longo, ok? E então, aquele próximo documento, ok, depois do formulário de pedido de visto, é 2 fotografias iguais. Então, em relação à foto, a única informação que pode fazer é assim, que nós usa foto que nós temos mais de 6 meses atrás. Que normalmente as que usam fotos muitos que já tem seu tempo que nós temos uma foto recente para aquele propósito ali. E sobre foto, tem algumas regras que até ali no site do VFS, nós bem ali naquela opção ali sim. Ali no próprio navio de procura de trabalho, ele tem especificação sobre foto, como é que deve ser foto, que as coisas. Mas é uma coisa que nós precisa preocupar com ele. Se nós vamos a qualquer lugar de tirar foto, fala, olha, entra foto de meio corpo para visto. Então, já sabe mais ou menos qual é que é esse formato, como é que é fundo, que roupa deve ter vestido, tudo que é essa questão lá. Então, a única questão é para nós que usa foto antiga. É só para nós exemplo mesmo. Temos um documento na cartório de Portugal para mandar Cabo Verde, então entregamos o passaporte e depois a França ainda não tem título de residência. Eu falo assim, então a senhora pega aquele documento e põe um na lado, aquele outro é job assim, e perguntar se tem outro documento, tipo pessoal assim, de documento, tem carta de condução com a CNI de Cabo Verde. Então, mostrar e põe tudo 4 documentos juntos, para parecer diferente na cada um desses, para modo de as fotos, mas nenhum que é igual. Talvez é para morar atrás no lugar, em tempos diferentes, talvez muda um bocadinho o rosto, barba cria, vira sem cabelo, tudo que é essa questão. Mas então nós cuida sempre só com aquela informação ali. Nós usa fotos mais recentes, menos de 6 meses que nós traz, ok? Então, próximo documento que pediram ali, então, só para voltar para trás, foto, nós estamos a ubicar aquele lugar na praia que tira foto, ok? Na praia, na fogo, em algum lugar lá, que nós tentamos organizar os documentos, nós já vemos aqueles lugares que tira foto, então nós tira foto, ali que tem como dar um referência, ok? E depois, sobre passaporte, e quem é que tem passaporte precisa, há dias alguém tem perguntado se precisa de passaporte ou pedir visto. Sim, precisa de passaporte, porque passaporte é documento pessoal para usar fora do país. E é na ele que embaixadas de onde é que você trabalha sempre está querendo visto, ok? Então precisa de passaporte. Ele se liga naquelas informações que o VFS tem tentado passar, e passaporte que pode ter menos de 1 ano de validade, e menos de 1 ano para caduca para o pedir visto com ele. Então, ele tem, naquele dia que está leva documento, o passaporte tem que ter pelo menos mínimo 1 ano de validade. Então, nós devemos considerar assim, que tem que vai pedir visto demora 1 ou 2 meses, que ele visto tem validade de 4 meses, então se demora uns 2 meses, já fazer mais 4 de tempo de visto, já fazer 6, e que ele visto terá o direito de renovar mais 2 meses, se no caso que trabalha durante o período de 4 meses, então fazer conta de 8 meses, e depois tem tudo que é outro branco. Pode durar mais tempo e tudo mais, então a margem mais ou menos mínimo de 1 ano está correto. Porque se fica muito apertado, você corre o risco de entrar país com passaporte inválido, ou então entra país logo uns dias depois o passaporte caduca e depois tem que vender outro trabalho de tentar ir renovar o passaporte, porque se usa ali que ele pode criar problema dentro do país, porque por exemplo, o documento inválido durante aqueles 4 meses antes de pedir residência e aquele aqui é o documento de identidade, ok? Então, nós apenas controla que os passaporte tem mínimo 1 ano de validade e nós vai pedir visto com ele. Depois, e tem seguro de viagem.
Ok, ali não cria grupo que esses 3 pontos ali. Seguro de viagem, bilhete de passagem de ida e volta e depois reserva de hotel. Então, seguro de viagem, nós precisamos de um seguro que está cobrindo todas as despesas de questão de saúde, tudo as coisas lá. E ali naquela questão, por que nós pedir visto para conta própria? Se não vale aquele checklist de documento, fala assim, você vai ter uma responsabilidade, seguro de viagem que é preciso, reserva de hotel que é preciso para aquele alguém sair de alojamento e depois que é preciso passagem de regresso, passagem de ida eu preciso. Então ali nós precisamos de seguro de viagem, você vai para conta própria, nós precisamos de bilhete de passagem de ida e volta, e depois nós precisamos de reserva de hotel 120 dias, de que é 4 meses que essa reunião dá visto. A única questão é sim, é que nunca saber falar ao certo, porque a informação que deram alguém de francês e VFS que tem um lugar que esta partilha com pessoas que esse tipo de informação ali. Se seguro de viagem, bilhete de passagem e reserva de hotel, se você precisa entrega na hora, de vai entrega documentos, ok? Aquela informação ali nunca tem, infelizmente nunca tem, e é a informação que eu busco. Só que normalmente embaixados é que têm feito assim. Se já emitiu um visto, essa chamava, esta pediu para levar seguro de viagem e bilhete de passagem, ok? Então, aqui está a fazer mais sentido, porque se embaixada que tem intenção de dar o visto, nunca tem necessidade de pedir para comprar passagem, para ficar lá guardar e às vezes tem problema com a agência que está reembolsado, tudo que essa questão lá. Só que ele com informação que saber direito como é que isso funciona, então eu procuro saber de que ele antes, ok? Para assinaria de valer documentos, para eu saber se você precisa de seguro, para eu saber seguro, se essa exigir e bilhete ou reserva de passagem de ida e volta, para eu ter nele, e também aquele reserva de alojamento, ok? De lugar onde você vai ficar na Portugal, ok? Então eu não falo aqueles 3 documentos ali, então eu pulo logo ali para certificar o registro criminal. E só para voltar atrás, seguro de passagem, eu tenho que ver ou Impor Seguros ou alguma outra empresa lá. E depois, bilhete de passagem. O que a gente recomenda é de ver passagem no site de Cabo Verde Airlines, de TACV. Normalmente, passagem no site é sempre mais barato. Só que tem que saber como é que é aquela questão de reserva. Porque normalmente tem que fazer reserva, ele terá pouco tempo de pagar passagem. E praticamente aquele bilhete que te serve, eu comprovo, ok? E depois, naquela questão de reserva do hotel, nós temos que ver um lugar na Portugal, onde é que está parecendo mais barato. Nós ainda alugamos um lugar onde é que nós pretende ficar. Nós podemos usar sites na internet, onde há pessoas que na Portugal que nos conseguem para ajudar-nos com aquele detalhe, ok? E na questão de registro criminal, nós precisamos entrar na casa do cidadão, ok? E só nos lembra, mas registro criminal tem um tempo de validade, acho que é 3 meses ou 6 meses, não se lembra direito. E nós consideramos aquele período lá, porque normalmente a embaixada tem feito assim, e tem chamado as pessoas, então notifica para não levar registro criminal. Isso, que talvez quando você trabalha, e para aquele tempo que demora para dar o visto, que já passa aquele período de validade de registro criminal, então eles precisam de uma recente, porque durante aquele período talvez aconteceu alguma coisa com bom, ok? Então precisa confirmar aquilo. Então o registro criminal entra na casa do cidadão. Ou então alguma das outras instituições que te representam caso cidadão também. Então, depois nós precisamos de requerimento para consulta do registro criminal português para a SEF, para Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, tipo, naquele documento de riba, está faz o registro criminal do país, ok? Que ali é uma declaração que autoriza a SEF a consulta se você tem um registro criminal na Portugal. Talvez é uma pessoa que está de bem visto, mas que já viveu na Portugal um tempo atrás. Então, eles precisam saber se tem algum antecedente lá na Portugal. Então, é justamente por isso que eu preciso daquela declaração ali. Aquela declaração ali também se encontra no site de VFS. Ok, ali na parte de visto de procura de trabalho, ali na documentos necessários ou nos formulários, é gastar. Escapou ali. Mas se nós entramos ali sim, no visto de trabalho, por exemplo, nós vem ali no formulário de downloads, nós está aquele documento ali sim, de declaração de CEF, registro criminal, exemplo, ok? Acho que tem um listing ali. E ok, isso é listing ali. Então aquele documento listing ali que nós teria que baixar e preencher. Que listing ali na verdade é um exemplo que está ali, que é para mostrar como está preencher. E ali na verdade escapou aquele que é exemplo, né? Esse deve pôr aquele outro, né? Mas assim, ali no site de Ministério Estrangeiro, né, que influencia os baixa documentação de formulário de pedido de visto, ali de baixo está ali. Requerimento para consulta do registro criminal e não sei. Deixa eu baixar aquele documento ali onde se ele é limpo.
Ok, então listen ali, esse é aquele documento limpo, e depois está listen ali, é exemplo de como que está preenchido. Então, tipo, nós teria que pôr os nomes, e data de nascimento, e nacionalidade, nós pôr número de passaporte, e nós pôr motivo de requerente de visto tal, esse é de estudo, ele procura de trabalho no caso, e depois o documento só está falando, mas está autoriza, ok? E a consulta pelo pelo Serviço Estrangeiro de Fronteira do meu registro criminal português. Então, aquela que é a finalidade desse documento, ele mostra por cidade, data, e mês, e ano, depois você assina, e ele debaixo a assinatura deve ser reconhecida. Então, você tem que trabalhar lá na cartório, e você vai reconhecer a assinatura daquele documento ali, ok? Então, é basicamente aquele. Então, ali é aquele modelo limpo, só preencher com mesmo as informações que está para ser ali, ok? E então, depois do registro criminal de declaração de consulta do registro criminal para a CF, então bilhete não fala e reserva de hotel não fala. Então, depois é também comprovativo de disponibilidade de meios de subsistência. Então, como está previsto por conta própria, você precisa comprovar a embaixada de que você tem recursos de ficar na Portugal durante esse tempo que está de trabalho. E no regulamento de vista, ali naquele documento ali, sim, ali, aquele documento de ok, que ali sim ali, está ali sim ali, comprovativo de disponibilidade de recursos franceses no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, esta exige que o apresente um valor de 3 salários mínimos de Portugal. E aquele documento ali, que muitos alguém te pergunta, será que é um movimento de conta ou então é um extrato bancário? É que é um movimento de conta, mas acho que tem interesse em saber de boa vida, o que você usa com o dinheiro, que aquela que é a intenção. Às vezes você só sabe, mas obter um dinheiro na conta para viajar com ele, para ficar em Portugal 4 meses. Então você precisa de um extrato bancário com aquele valor de 3 salários mínimos de Portugal na ele, tá bom? Então aquilo nós teria que ir nos bancos, onde é que nós temos conta, e nós pedir um extrato bancário com aquele valor na ele, tá bom? E tem os documentos específicos, que primeiro é aquele comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse para inscrição na FP apresentada online, tipo você vai a Portugal de trabalho, então aquela instituição que está promovendo o emprego na Portugal e a IFP, Instituto de Formação e Instituto de Emprego e Formação Profissional, então esta exige que o cadastro nele, ok? Este está ali na lista de documentos, ali de riba ali. Está ali embaixo, no documentos específicos, está o comprovativo de apresentação, declaração de manifestação de interesse para inscrição no IFP online. Então, eu teria que preencher, que pedir uma declaração, mas eu sou inscrito no IFP na Portugal. Então, aquele documento ali, para nós pedir, nós também ali, nós escrever IFP, e IFP Portugal, na Google, nós entramos no site de IFP, depois de mesmo na página ali de baixo, ou seja, ali assim ali, declaração de visto, procura de trabalho. Então ele está abrindo as páginas, com algumas informações que está falando para que você mexa aquele documento ali. E depois ali, ali tem escrevido formulário. Só nós clica no formulário, está abrindo aquele formulário ali assim ali, e nós só precisa preencher aquele formulário ali, ok? Então, e se não tiver alguma dificuldade, está um vídeo ali também que eu gravava antes que demonstra como é que você preenche aquele formulário ali, assim, ali, depois com algumas informações. Então, eu dou uma olhada naquele vídeo lá. Então, e depois da declaração aquela declaração assim lá, e nós precisamos de uma declaração com indicação das condições da estada prevista. Então, é tipo um documento que te explica para a embaixada, cara, que para não querer para Portugal, que você sabe em Portugal, é onde é que pretende vai de trabalho, tudo que é essa questão, lá, quanto período que pretende ficar, tudo que é essa coisa lá. Então, ali no nosso site na Vagas Cabo Verde, quando o site publica aquelas informações, ali deixa ter um modelo de declaração com a indicação de estar previsto para visto de procura de trabalho. Então, ali tem algumas informações que nós podemos ler. E depois ali embaixo tem um modelo de declaração. Nós precisamos só copiar aquele texto assim, escolher na Word e nos formata. E só substitui as informações que estão ali a vermelho. Então, praticamente, você está fazendo embaixada que tem a intenção de ir para Portugal e vai fazer trabalho no período tal até tal. E depois, nós podemos ter no lugar tal. E deixam aberto ali uma opção que caso nós encontra trabalho naquela região que nos informa ali, nós está disponível para trabalhar no local, tipo, o centro vai trabalhar em Portugal, mas quando for estar trabalhando em Lisboa,
se vou começar a contrato de trabalho, vou sair de trabalho, então onde é que parece, ok? Se eu for na Lisboa, tem que ser no outro cabo, então você pode deixar aquela opção ali aberta. E depois, você ficou a esperar na Lisboa, no caso, ali para quem é que se vai com o termo responsável, você fica na casa de ser representante financeiro, nome de aquele alguém, residência, que as informações de endereço, tudo. Então, ali, só nós trazer as informações que está sobre representante financeiro, nós deixa aberto, nós vai para conta própria, e nós pode lhe dados de onde é que nós está bem, que lugar que nós reserva para nós vai ficar, então é lá que nós pode dados de que lugar. E ali, só nós controla que as datas que nós sofreu de entrada e saída tem que ser igual, ok? Que as outras papeladas de nós. Depois, é só nós pôr de cidade, data e ano que nós fazer o documento, e depois aquele agradecimento, nós podemos trocar por informação que nós queremos, e depois assina o documento, ele que tem necessidade de reconhecer a assinatura, ok? Não deixa ter um modelo ali pronto na Word, caso nós quiser, nós podemos baixar também. Então, eu deixo o link daquela página ali sem linha, nós também ali. E tu deixa o link debaixo do vídeo, nós também ali, nós baixa as informações ali e pega aquele documento ali, ok? E depois, uma das outras informações que está aparecendo na checklist de documento é que é comprovativo de situação regular, que ali no caso é aplica a pessoas estrangeiras que devem na Cabo Verde, que se previsto através de dentro de Cabo Verde, ok? Bom, um estrangeiro está vendo Cabo Verde, mas quer previsto para Portugal. Então tem que comprovar a embaixada também, mas tem uma situação regular com Cabo Verde, ok? Mas temos os documentos, mas você vive lá legalmente, ok? Então é só isso. Debaixo deixa ter uns linhas que é preencher com alguma outra informação, caso nós vai imprimir aquele fora ali, nós fica usa, nós fazer uns checklist toda hora que nós está trazendo os documentos, nós podemos pôr algumas anotações ali, ok? Então depois, naquele outro opção, que é previsto com o termo de responsabilidade, então ali sim, que os outros documentos, que não fala é formulário pedido de vista, não fala nem está bem, e dos fotos tipo passe, já não fala, passaporte já não fala, registro criminal já não fala, declaração para consulta do registro criminal português já não fala, e depois nós mesmos termo de responsabilidade de representante financeiro. Então, os representantes financeiros precisam enviar-nos um termo de responsabilidade. Naquele documento que está fora, ele está sendo os representantes financeiros, ele está nos alojamento, ou então ele está nos alimentação. Naquele documento está fora o que é que será news, ok? Então, aquele documento ali também não gravou um vídeo, nós por hoje naquela cara de riba, onde é que não está falando, que ajuda pessoas a entender ou como é que está preencher aquele documento lá de termo de responsabilidade. E caso nós precisamos de um modelo, ok? Acho que ali no nosso site também. Que ali no nosso site informação está muito ali. O termo ali. Deixa eu ver mais para trás. Como na Vagas Cabo Verde, quando escrever aqueles artigos, não juntasse tudo em. E depois ali, modelo de termo de responsabilidade financeira. Então ali não está para artigos com categorias só, não fica difícil de ver só para documento específico. Então não põe um modelo de termo de responsabilidade financeira, ok? Eles podem baixar aquele documento ali, ok? E aquele modelo ali está diretamente na site lá de Embaixada de Portugal, eles meio que disponíveis aquele modelo aqui para ser usado. Ou então, lá mesmo na Portugal, tem, acho que no conservatório, lá tem aqueles modelos de documento ali. Mas deixa aquele link ali também, caso quiser pegar o documento ali, manda para aquele alguém lá. Ou então põe os hoje, que aquele documento a pedir e tudo que essa questão lá, ok? E depois, junto com o termo de responsabilidade, que a pessoa precisa mandar outros documentos. E dentre aqueles documentos é fotocópia de cartão de cidadão, ou autorização de residência, ou passaporte. E isso por quê? Para modo, quem é que pode ser os representantes financeiros? Tem que ser um cidadão português ou alguém com residência no Portugal. Por isso, se for um cidadão português, ele tem que mandar cartão de cidadão. E se for alguém com residência no Portugal, ele manda se documento de autorização de residência no Portugal, ok? Depois precisa de uma declaração original de agregado familiar emitida por junta de freguesia, de onde aquele alguém está. Mas tem contrato de arrendamento, caso aquele alguém tenha um caso arrendado, e
ou então querer material atualizado, caso que alguém tenha casa própria. E depois precisa de extrato bancário, ou recibo de 3 últimos meses de vencimento, ou IRS. Então, li que é uma informação que está mesmo naquele checklist de documento, que fala assim: o cidadão que subscreve o termo de responsabilidade deve dispor de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o salário mínimo e a retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, bom, só de visto que alguém da forma só de trabalho na Portugal, que alguém da forma que alguém declara melhorar um termo de responsabilidade, só que esse dinheiro que eu tinha que comprovar para embaixada, que esse salário mínimo em Portugal, em vez de eu comprovar, que é alguém que precisa comprovar, que só para alguém tem um caso que ele recebeu o trabalho alojamento e tudo, e já está, é que assim, é na boa vontade. Ele tem que te comprovar embaixada, mas tem condições de tomar, porque as pessoas estão fazendo esse documento lá falsificado, tentando em Portugal, tu fala, não, tu mostrar que junto com ele, depois tem que para o expediente. E vira ali que faz uma que as pessoas estão pensando que ali para o expediente é que faz, ok? E se você sair de fogo, mora na praia, porque não conhece ninguém, porque tem trabalho, porque tem nada. É fácil, não tem a mesma coisa no estrangeiro, ele vive é muito mais caro, então é que faz. Então, por isso que a pessoa precisa comprovar também para a embaixada que ele tem condições de tomar e pôr nessa casa, ok? Já as pessoas perguntam, alguém pode passar mais que 2, 3 termos, 1 termo, 2 termos? Sim, pode passar 10 termos, se ele tem condições de comprovar, ele tem condições de tomar 10 alguém nessa casa, que é o problema, ok? Mas ele precisa comprovar que é o mesmo valor que é exigido, ok? Na modalidade de visto ali. E, ok, então sobre aquele já está. Depois, que outro documento específico, é comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de direitos, eu não falo dele, declaração com indicação de estados previstos, não falo dele, e depois disso ele precisa só bilhete de ida, ok? Na regra de visto, estou falando disso ali. Mas cidadão de CPLP, ok, nós cidadão de CPLP, não pode pedir visto para conta própria, então por uso alguém para ser nosso representante financeiro, e depois, por ser cidadão do CPLP, nós é dispensados de apresentar seguro de viagem, meio de subsistência, porque o meio de subsistência já está submetido dentro do termo de responsabilidade, e título de transporte de regresso. Então nunca precisa de bilhete de passagem de março de regresso, ok? Então, por isso que os três documentos eles indicam dentro ali, ele tem ele na bilhete de passagem só passagem de bar, porque do começo de comprar passagem de bem, mas passagem de bar mesmo, né? Então ali mesmo a informação fica aberto, nós procura saber se embaixar essa pilha para nós levar bilhete ou reserva de passagem na hora de vai entregar documento. E depois que é o comprovativo de situação regular, é mesmo que ele não fala antes, se aplica que as pessoas, que estrangeiros que estão vivendo em Cabo Verde, se pedir visto para Portugal através de Cabo Verde, ou a partir de Cabo Verde, tá bom? Então, basicamente, que as informações ali, eu te ponho duas folhas ali, se nós quiser usar, baixa aquele documento ali, assim, ali, e depois nós fazemos checklist assim lá, mais organizadinho, e ponhamos três papeladas de pedir visto de procura de trabalho para Portugal, ok? Então, eu espero que o vídeo lhe ajude de alguma maneira, então, nos deixa aquele likezão lá no vídeo, e nos subscreve ali no canal também, se não é inscrito ali, para nos dar aquela força, e boa sorte para nós tudo, e até o próximo vídeo.